a Deus que nos dá a vitória. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Estamos aqui para mais essa live, para abençoar a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Olha, a nossa meditação hoje está em Juízes, no capítulo 20, mas não deixe de pegar o seu copo com água. Lembra você que só o Senhor Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. E no final vamos fazer um ato profético, um ato de fé. Amém? Em nome de Jesus. Hoje a nossa meditação é Juízes, capítulo 20. Lembrando a você, nós estamos pregando assim a Bíblia livro por livro. Cada dia a gente traz um capítulo. Esse capítulo de hoje, 20 de Juízes, ele é a continuação do capítulo 19. No capítulo 19 é só você ver a live de ontem, você pode ver pelo Face ou pelo YouTube, canal Leles. Nós falamos quando os homens de Gibeá, da cidade de Benjamim, eles abusaram de uma mulher sexualmente até ela morrer. O marido dela depois esquartejou o corpo dela em 12 partes e enviou para cada tribo de Israel. Por isso que ele dividiu em 12 pedaços, porque eram 12 tribos. E no capítulo 20, nós vamos ver que as tribos de Israel, elas ficaram revoltadas com isso. Porque Israel, veja bem, eram 12 tribos. Benjamim era uma dessas tribos. E os homens que abusaram da mulher sexualmente foram os da tribo de Benjamim. Então, o que aconteceu? As outras 11 tribos, então, de Israel, elas se uniram. E o que elas fizeram? Elas pediram que os homens da cidade de Gibeá, a cidade de Benjamim, que estupraram, que abusaram daquela mulher até ela morrer, fossem entregues, para que fosse feita a justiça, conforme dizia a lei de Moisés. Então, nos diz assim o versículo 13, dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Então, o que nós vemos aqui? Uma tolerância ao pecado. Eles, os moradores de Gibeá, que quer dizer cidade de Benjamim, a obrigação deles era ter entregue aqueles homens maus, aqueles homens violentos, aqueles estupradores, para serem punidos. Assim como hoje o correto é o quê? É a pessoa ser entregue para ser julgada. Eles seriam julgados, é lógico, de acordo com as leis ali de Moisés. Mas a cidade não fez isso, não os entregou. O que é isso? Tolerância ao pecado. Então, a tribo de Benjamim compactuou com a crueldade daqueles homens e demonstrou total indiferença para com a lei de Deus. Diante disso, foi fortemente repreendido. Do versículo 35 a 48, depois você leia. O versículo 35 fala assim, feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. Ou seja, acabou morrendo todos os homens da cidade. Porque como a cidade não entregou os homens que fizeram aquele abuso, os filhos de Israel, as outras 11 tribos se levantaram, formaram um exército, marcharam contra eles e matou todos os homens e colocou fogo na cidade. Então, a convivência com o pecado, seja em aceitá-lo, seja em omiti-lo, resulta em grande perda, ou seja,
Olha o que o pecado daqueles homens causaram. Fizeram com que uma cidade fosse destruída, fosse queimada. Porque até os animais foram mortos, porque a lei de Moisés era assim, para extinguir, extirpar todo o mal. Era só ele ser entregue. Então, o pecado, queridos, eles traz danos, muitas vezes danos irreversíveis. Então, olha só, o servo cheio de temor não compactua com os pecados de ninguém. Ao contrário, ele exorta, repreende e orienta a pessoa a não mais cometê-los. Veja bem, não é que você vai sair por aí julgando, não. Porque em Mateus 7,7 Jesus fala: não julgueis para não que sejais julgados, com a mesma medida que você medir, vão te medir também. E em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo fala: quem é você? Quem és tu que julgas a teu irmão e faz o mesmo? Quem foi que te colocou como juiz sobre teu irmão? Então a Bíblia ensina que nós não devemos ser juiz de ninguém e julgar ninguém. Quero deixar bem claro isso aqui. Mas a Bíblia também ensina que eu não posso compactuar com o mal, compactuar com o pecado. Então, qual é a direção bíblica? A gente tem que exortar a pessoa. A gente tem que estender a mão e ajudar a pessoa. Ela pecou, mas ao invés da gente recriminá-la e agora então vou acabar com você. Não. A gente tem que deixar claro, a gente não pode concordar com ela, a gente não pode compactuar com ela, a gente não pode apoiar o pecado dela, mas exortá-la, instruí-la. Olha, te arrepende, deixa o mal, deixa o pecado. Porque quando a gente compactua, queridos, quando a gente compactua com o pecado da pessoa, a destruição vem com o tempo e ela acaba nos atingindo também. Amém? Então espero que está bem clara a palavra, porque eu não quero que você saia por aí julgando as pessoas, dizendo, o pastor. Não. A gente não pode compactuar com o pecado, concordar com o pecado, aceitar. Não vou julgar a pessoa, mas vou deixar claro a minha posição e orientá-la para que ela saia do pecado, deixe o pecado e se volte para Deus antes que venha uma ruína. Amém? O pecado, ele traz ruína, ele traz destruição. Que o Espírito Santo de Deus possa levar você a entender essa palavra. Que você possa estender a mão e ajudar pessoas a saírem do pecado, mas não compactuar. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós vemos aqui na tua palavra que uma cidade foi destruída por causa do pecado de violência sexual por parte de alguns homens. A cidade compactuou, a cidade não os entregou para serem julgados e a conclusão, a consequência veio para todos. Senhor, quantas vezes nós vemos isso acontecer? Quantas igrejas têm sofrido quando há o mal é aceitável, há um pacto? Quantos lares têm sido destruídos por causa do pecado? Quantas cidades? Senhor, quantos países às vezes têm sofrendo porque há certos tipos de maldade que tem havido um pacto. Muitas vezes a própria igreja de Deus tem se calado, tem se omitido. E nós vemos aqui a consequência que houve com a cidade de Gibeá, porque não aceitaram que aqueles homens malvados e perversos, estupradores, passassem e fossem julgados de acordo com a lei de Moisés. E o Senhor mesmo permitiu que viesse aquela destruição. Que o teu Espírito oriente a cada um, através dessa palavra, a não compactuar com o mal, a não compactuar com o pecado, a não compactuar com aquilo que entristece o Espírito Santo do Senhor. Mas não no sentido que vamos sair julgando e condenando, mas ser teus servos, deixando nossa postura de servos do Senhor,
não compactuando, porém exortando, estendendo a mão para que aquela pessoa possa sair do pecado, deixar do pecado e andar na tua maravilhosa luz. Assim seja. Amém? Pode tomar água. Olha, que Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria. Quem sabe aí na sua casa mesmo há pessoas comprometidas com o pecado, que você tenha sabedoria para saber como você vai agir nesse ambiente, às vezes no seu local de trabalho, que o Senhor dê a você a graça, a paz, a sabedoria necessária para não compactuar com o clima, com o ambiente, com o ritmo de pecado, mas ser uma atalaia de Deus, com amor, com graça, com paz. Amém? Olhe, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós hoje e sempre. A mensagem vai ficar aí no meu Face e daqui a pouco eu vou colocá-la também no canal Lelis. Tá ok? Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e viva Cristo!